Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Astronomicamente. Na aula passada nós conversamos sobre os objetos mais relevantes do Sistema Solar, depois do Sol, que são os planetas. E essa aula a gente começa falando sobre os objetos mais parecidos com os planetas, que só não são planetas na verdade por um pequeno detalhe: falta massa para eles. Os planetas anões são objetos esféricos que orbitam ao redor do Sol, mas não dominam a própria órbita. Essa foi uma categoria recente, criada no ano de 2006, exatamente para atender a um problema que começava a surgir alguns anos antes disso. Em 2003, foi descoberto um objeto quase do tamanho de Plutão, mas mais pesado do que ele, chamado Eris, numa órbita muito próxima de Plutão. 2 anos depois, novos objetos foram descobertos, batizados depois de Haumea e Makemake, objetos que também tinham as mesmas características e que orbitavam muito perto de Plutão. Isso levantou uma discussão: quantos objetos semelhantes a Plutão a gente vai encontrar nessa órbita tão próxima deles? E se a gente encontrar 10, 15, 20, serão todos eles planetas? Daqui a pouco nós vamos ter que decorar uma lista de 30, 40 planetas no Sistema Solar? Essa discussão foi levada até a União Astronômica Internacional, que em 2006 estabeleceu os 3 critérios que definem o que é um planeta. Dentro desses critérios, apenas 8 dos 9 planetas clássicos permaneceram sendo classificados como planetas, que foram Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão, que por 76 anos, desde sua descoberta em 1930 até aquela época, havia sido considerado um planeta, passou a integrar essa nova categoria que foi criada exatamente para acolher esses objetos que eram esféricos, que orbitavam o Sol, mas que não eram dominantes na órbita, porque disputavam espaço com outros objetos de tamanhos semelhantes. Então a gente colocou aí Plutão, Eris, Haumea e Makemake, passaram a integrar essa categoria, E um objeto único dos planetas anões, que não fica naquela região ali transnetuniana, de Plutão para lá, é o planeta anão Ceres. Ceres era considerado até então o maior dos asteroides do Sistema Solar. Ele ficava ali no cinturão de asteroides, vamos já falar sobre os asteroides, e ele foi, de certa forma, promovido de asteroide a planeta anão. E assim a gente fica com esses 5 objetos que são considerados hoje em dia os planetas anões do Sistema Solar. Vamos falar agora de um outro tipo de objeto, que são as luas, ou satélites naturais. Existem pelo menos 200 deles no Sistema Solar, e a gente vai mencionar aqui apenas alguns dos mais relevantes. Luas são objetos rochosos que orbitam planetas. É uma categoria extremamente ampla que não impõe limites de tamanho ou de massa. Isso faz com que existam luas absolutamente irrelevantes do Sistema Solar, ao lado de luas que são maiores do que os planetas anões e inclusive luas que são maiores do que planetas. A maior lua do Sistema Solar chama-se Ganymede. Ela é a maior lua de Júpiter e é inclusive maior do que o planeta Mercúrio. Visualmente ela parece muito com a nossa lua, acinzentada, com crateras. Possivelmente tem água líquida no subsolo, apesar de essa ser uma questão ainda em estudo. E ela foi vista pela primeira vez quando Galileu Galilei apontou um telescópio pela primeira vez para Júpiter. E ele viu o que qualquer pessoa ainda hoje pode ver usando qualquer telescópio ao apontar para Júpiter. Você vê o planeta cercado ali por 4 estrelinhas, que nada mais, nada menos são do que as 4 maiores luas de Júpiter. A segunda maior lua do Sistema Solar é a maior lua de Saturno, é também maior do que o planeta Mercúrio e chama-se Titã. Titã é um objeto muito mais complexo e sofisticado do que Ganymede. É o único objeto fora a Terra que tem massas líquidas na superfície, tem atmosfera e tem um sistema de rios, mares, chuva e tudo mais. Só que um pequeno detalhe: nada do que tem de líquido em Titã é água. Lá o que você encontra é uma mistura de etano com metano. São substâncias que aqui na Terra são gasosas, mas que dentro das condições de temperatura muito baixa e de pressão que a gente encontra lá em Titã acabam sendo líquidos lá. Então você tem essa mistura de etano com metano. São hidrocarbonetos vagamente assemelhados à gasolina. Lembrariam mais ou menos algum tipo de combustível do que a gente tem assim de mais comum aqui, de mais fácil de identificar na Terra. Isso cria uma espécie de sistema, quem sabe um ecossistema,
completamente diferente do que a gente possa imaginar, do que existe aqui na Terra e completamente imprevisível. Será que pode haver vida nesses lagos, nesses mares de etano e de metano que existem em Titã? A próxima lua da qual eu vou falar é Europa. Europa é uma das luas de Júpiter, é uma dessas 4 grandes luas de Júpiter. E lá, se eu havia dito que Ganymede é um local onde possivelmente existe água líquida no subsolo, Europa já está além das suspeitas. E quanto a ela, a gente abate o martelo. Europa é um local onde existe mais do que o dobro de toda a água líquida existente no planeta Terra. Tudo localizado sob uma camada de pelo menos 10 quilômetros de gelo. O que acontece é que Europa é uma lua muito próxima de Júpiter. E a força gravitacional do maior planeta do Sistema Solar acaba comprimindo, fazendo uma espécie de pressão sobre a Europa, fazendo com que o gelo no interior de Europa, sob a crosta, mas ainda acima do manto e das outras estruturas sólidas, esse gelo sofre uma compressão, aumenta a temperatura e ele acaba derretendo. Isso gera um oceano de água líquida, um oceano global com a profundidade média de 100 km de profundidade. Imagine aí que a profundidade média dos oceanos da Terra é de apenas 3 km, enquanto a Europa tem um oceano global de água salgada com uma profundidade média de 100 km. Então esse é um local extremamente promissor para a busca por vida. Inclusive já se tem missões com data marcada, com orçamento destinado para isso. E quem sabe aí na próxima década a gente não vai ter grandes surpresas, grandes descobertas nesse local tão promissor para a existência de vida que é a Europa. Vou falar ainda da lua Io, que é outra lua de Júpiter, é a mais próxima dele. E se a Europa, ao sofrer essa compressão gravitacional de Júpiter, acaba derretendo e ganhando um oceano interno, Io, que não é uma lua congelada, é uma lua rochosa, ao sofrer a mesma compressão gravitacional que a Europa, acaba tendo lava. Então, a rocha que tem lá, ao sofrer essa compressão gravitacional por parte de Júpiter, Io é a lua mais próxima de Júpiter, isso faz com que a rocha derreta, gerando lava e, consequentemente, fazendo de Io o local mais vulcânico do Sistema Solar. E agora a gente fala das 2 últimas categorias de objetos, que têm alguns dos elementos mais fascinantes do nosso Sistema Solar. O primeiro deles são os cometas. Os cometas são as chamadas bolas de neve sujas, porque são compostos de gelo, de rocha, de poeira e de gases. Eles têm uma característica muito conhecida que são as caudas, Meu pai conta que o meu avô relatava a passagem do cometa Halley em 1910. Ele morava no interior do Ceará e a passagem do Halley foi um acontecimento. Por vários e vários dias as pessoas podiam ver no céu aquele objeto extenso, enorme, muito maior do que a lua cheia, transitando pelo céu, com aquela cauda extraordinária que acabava levando muitas pessoas a acharem que era o fim do mundo e outros tipos de crenças semelhantes. Acontece que eles vêm de longe, muito longe. Muitos deles vêm de uma órbita que fica para além de Plutão e se aproximam, eles vêm cruzando as órbitas de todos os planetas, passam perto do Sol e voltam para o local de onde vieram. A gente fala que eles têm uma órbita excêntrica. É uma órbita elíptica, como é a órbita de todos os objetos do Sistema Solar, porém é uma órbita extremamente elíptica. E isso faz com que eles tenham esse trânsito, por uma região que vai dos locais mais afastados do sistema até o próprio Sol. Mas a cauda do cometa só começa a existir quando ele se aproxima do Sol, recebe mais calor e aí o gelo vai vaporizando, e é exatamente esse vapor de gelo, e junto com outras coisas, com outros materiais que vão se desprendendo do cometa à medida que ele derrete, que são os responsáveis pela cauda. O que acontece, e é isso que fez com que em 1910 o cometa Halley tivesse uma passagem tão extraordinária, e em 1986, quando ele passou de novo, já tivesse sido uma grande decepção, é que quando ele passa perto do Sol e perde esse gelo, mesmo indo para essa região mais afastada, ele não recupera. Ele recupera uma parte do gelo, mas não todo. E em geral ele recupera pouco, apenas uma pequena porção de tudo que perdeu. De forma que no próximo retorno há uma grande tendência a que o cometa não seja mais tão vistoso quanto foi na passagem anterior.
Um detalhe interessante é que, à medida que o cometa passa e vai deixando para trás esses detritos, muitas rochas de tamanhos diferentes, poeira, isso vai ficando pelo caminho dos planetas. Então você tem um meteoroide, que é a pedrinha que está ali solta pelo espaço, muitas vezes é o detrito do cometa, que o cometa deixou para trás. Quando ele ingressa na atmosfera e origina um fenômeno luminoso, né, a estrela cadente, como a gente conhece, ali a gente tem um meteoro. E se por acaso esse objeto consegue sobreviver à travessia da atmosfera e toca o solo e origina alguma pedra, aí sim você vai ter o meteorito, certo? Que é a pedra que vem do céu. E já que a gente falou de pedras que vêm do céu, vamos para o último tipo de objeto que tem aqui na nossa aula de hoje, que são os asteroides. Os asteroides são pedras que ficam no espaço, que têm tamanhos que variam aí de alguns metros de diâmetro até algumas centenas de quilômetros, quando a gente fala dos maiores asteroides. A grande maioria desses objetos no sistema solar estão concentrados na região entre Marte e Júpiter, chamado cinturão de asteroides. Existem ali milhões de pedras dos mais variados tamanhos e basicamente o que vai diferenciá-los dos planetas anões, já que eles também orbitam o Sol, é que eles não chegam a ser esféricos, tá certo? Eles são pequenos demais para serem esféricos. Os maiores objetos hoje em dia classificados como asteroides têm algo aí em torno de 500 km de diâmetro. Para que um objeto rochoso se torne esférico, ele tem que ter pelo menos algo em torno aí de 800 quilômetros de diâmetro. É a estimativa que se faz hoje em dia. Qualquer objeto rochoso que alcance aí pelo menos algo em torno de 800 quilômetros, ele vai começar a derreter por dentro. A gravidade dele sobre ele mesmo vai causando esse processo de diferenciação, que a gente chama. Ele vai derretendo por dentro e acaba se tornando esférico. Objetos rochosos que têm menos do que esse tamanho, é o caso de todos os asteroides, acabam não passando pela diferenciação e tem esse aspecto muito pouco agradável aos olhos, esse aspecto meio batatoide, assim, uma coisa meio irregular, sem uma forma muito clara, muito definida. Como eu já havia dito, o maior objeto do cinturão de asteroides é o planeta anão Ceres. Ceres era o único asteroide esférico que existia. Ele se diferenciava não só pelo tamanho, mas pela forma de todos os outros asteroides. E aí, quando criaram a categoria de planeta anão, Ceres foi promovido de asteroide a planeta anão, deixando como asteroides apenas os objetos que não são esféricos. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha curtido a segunda parte do nosso passeio pelo Sistema Solar. E eu gostaria de ouvir de vocês que objetos mais chamaram a atenção, que objetos vocês acham que são os mais interessantes para se observar, para se explorar. Quem sabe em algum momento a gente não vai chegar a alguns deles e conhecer mais de perto essa diversidade incrível dos objetos que compõem a nossa vizinhança cósmica. É isso aí, grande abraço e até a próxima!